do apóstolo Pedro para darmos continuidade à exposição da carta. Semana passada nós iniciamos a exposição do capítulo 3, o último capítulo da carta, que foi do verso 1 a 7. Hoje iremos dar continuidade do verso 8 a 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 a 13. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. E para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, título do nosso sermão: o juízo final e a esperança cristã. Repetindo, o juízo final e a esperança cristã. Irmãos, é bem verdade que esse tema ele é bem recorrente, sobretudo no meio evangélico, mas também é verdade de que é um assunto em que, vez por outra, dá bastante relevância, até mesmo no meio secular, no mundo secular, no mundo dos ímpios, nas conversas, nos debates, nos assuntos que é tratado pelo mundo de maneira geral. O assunto do juízo final, do fim do mundo, da volta de Jesus Cristo, é um assunto que não apenas é debatido, é discutido, é ensinado, é pregado no meio do âmbito evangélico, mas é um assunto que também há especulações no meio do povo ímpio, no mundo pagão de fato. Essa mensagem de juízo, ou da vinda de Jesus, ou do dia glorioso do Senhor, que são termos intercambiáveis que a Bíblia usa. Por exemplo, no versículo 7, o termo usado por Pedro é dia do juízo. No versículo 10, o termo usado é dia do Senhor. E no versículo 12, o termo usado é dia de Deus. Então veja os termos que é usado para significar ou para apontar ou designar este grande evento cosmológico que acontecerá na história da humanidade. É o dia do Senhor, é o dia do juízo, é o dia de Deus. Porque está intrinsecamente ligado todo esse evento. O dia do juízo final ocorrerá quando o dia do Senhor chegar. Cristo virá sobre as nuvens do céu e então dá-se-á início ao dia do juízo, o juízo final, em que as pessoas serão designadas cada um para os seus lugares, de acordo com o que tiverem crido aqui nesta vida, né? Aqueles que se arrependerem e crerem em Cristo gozarão da vida eterna, serão direcionados para o gozo eterno do Pai, e aqueles que se mantiverem em rebeldia e em rebelião contra o Senhor e não creram no Filho de Deus, serão designados para a condenação e o juízo eterno. E isso acontecerá exatamente no dia em que Cristo raiar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então esse assunto do retorno de Jesus, que Jesus vai voltar, que existe um dia em que o próprio Deus determinou e estabeleceu, em que há de julgar os mundos
Há de julgar os homens através de um varão chamado Jesus Cristo, o qual ele deu prova disso, ressuscitando dentre os mortos. É um assunto que reverbera não apenas dentro da igreja, mas também fora da igreja. Também fora da igreja. E dentro do contexto que nós estamos aqui tratando, existia alguns religiosos, que aqui na carta de Pedro são os falsos mestres, como a gente já falou aqui diversas vezes para lembrar os irmãos, que criam em heresias mortais, eram falsos crentes, eram falsos pastores, falsos mestres, que além de crer em heresias mortais, como a questão da filosofia grega dualista, né, matéria má e espírito bom, eles também acabavam por negar alguns aspectos fundamentais da verdade cristã fundamental. Como, por exemplo, aqui no texto que nós vimos aqui da semana passada, de acordo com o versículo 4, é que eles negavam a vinda de Jesus. Então, havia indagações por parte desses falsos mestres que estavam trazendo alguma influência negativa para a igreja, e essa é a preocupação e o motivo pelo qual Pedro escreve essa carta, né? Colocando em xeque a promessa da vinda de Jesus Cristo, como diz no versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E evidentemente que esse tipo de pensamento, em que coloca em xeque esta promessa de Deus em específica, sem contar as outras, é um pensamento que perdura até o dia de hoje. Há segmentos religiosos que negam também esta verdade fundamental e essencial do retorno de Jesus Cristo. Não apenas no âmbito religioso, alguns segmentos heréticos que defendem isso, que negam isso, que colocam em xeque essa verdade e essa promessa, mas sobretudo no meio pagão ímpio, existe exatamente esse tipo de pensamento, né? Desde que eu era criança, desde que minha avó era criança, desde que minha tataravó era criança, que eu escuto dizer que Jesus voltará, mas até agora tudo permanece exatamente da mesma forma. Então esse tipo de pensamento que coloca em xeque essa promessa bíblica de Deus, em que o Filho de Deus voltará e raiará sobre as nuvens do céu com poder e grande glória para dar fim a esta era e iniciar uma nova, é constantemente atacada tanto por falsos crentes, segmentos religiosos heréticos, como também pelos ímpios. Pois bem, a partir do versículo 8 em que nós vimos, o apóstolo Pedro, para fazer calar os falsos mestres, em sua pecaminosa ousadia de colocar em xeque a promessa da vinda de Cristo, e também para instruir os crentes, a fim de não serem enganados e levados por esse tipo de pensamento, Pedro primeiramente destaca dois atributos de Deus que dão a resposta do porquê a promessa da vinda de Cristo ainda não se cumpriu. Então, a pergunta que a gente levanta aqui para a gente desenvolver nosso pensamento é: por que Cristo ainda não veio em cumprimento à promessa de Deus? Por que Cristo ainda não veio em cumprimento à promessa de Deus? Isso era o que estava em xeque aqui nessa carta, né? Era o que esses falsos mestres estavam levantando, colocando em xeque essa promessa. Cadê a vinda? Cadê? Tudo permanece do mesmo jeito. Não prometeu que ia voltar? Cadê? Então, por que Cristo ainda não veio em cumprimento à promessa de Deus? Essa é a primeira resposta que Pedro vai dar no versículo 8 e 9. Irmãos. Vamos ler. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque Cristo ainda não veio em cumprimento à promessa de Deus. A primeira resposta que Pedro dá, irmãos, é por conta de um atributo de Deus chamado a eternidade dele, ou a sua atemporalidade. Em termos mais simples para nós entendermos, é o fato de que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Biblicamente, existem dois tipos de tempo. Na língua original, né? É o Cronos e o Kairos. O Cronos é esse tempo que nós conhecemos. Hora, dia, mês, segundo, minuto.
É aquilo que está dentro do conhecimento do homem. É a unidade de medida em que nós conhecemos aquilo que é chamado de tempo, presente, passado e futuro. Hora, minuto, dia, mês e ano. Isso é o Cronos, é onde nós vivemos, é com aquilo que nós estamos familiarizados. E é a partir disso que nós julgamos todas as demais coisas, mas nós erramos quando se trata de Deus. Por quê? Porque Deus não está sujeito, nem preso, nem limitado ao Cronos, a esse tempo que nós conhecemos. Presente, passado e futuro. Deus está no Kairos, eternidade. Ele está fora e acima do tempo conhecido por nós, meros mortais. Então, isso é extraordinário, porque enquanto nós estamos limitados ao tempo, nós conhecemos apenas, ou no máximo, um palmo na frente do nosso nariz, nós só conhecemos o passado por aquilo que está registrado, e nós só conheceremos o futuro se Deus nos der a oportunidade de vivê-lo. Mas tudo que nós sabemos, de forma resumida, é aquilo que nós estamos agora vivendo. Diferentemente de Deus, Ele está fora desse tempo que nós conhecemos, de maneira que todas as coisas, segundo a cosmovisão humana, daquilo que nós conhecemos como tempo, passado, presente e futuro, está diante de Deus como um presente instante único. Para Deus não existe passado, presente e futuro, só existe o presente, o instante único presente. Então pense nisso. A história da humanidade que está determinada por Deus está diante dele completamente diante dos seus olhos. Nós não vivemos, nem experimentamos, nem sabemos tudo o que aconteceu no passado, sabemos apenas por aquilo que está registrado. Mas o passado está agora, no presente, diante de Deus. O presente está agora diante de Deus, O futuro que ainda nós não conhecemos, Deus já o conhece, porque está diante dele como nu diante dele. Então, a primeira resposta que Pedro dá para a pergunta que consequentemente se levanta do porquê ainda Cristo não veio em cumprimento da promessa de Deus, é que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Deus não olha como o homem vê. Deus não está limitado, sujeito, preso à unidade de medida de tempo que nós homens conhecemos. Passado, presente, futuro, hora, dia, mês, ano, centenário, milênio, século. Porque ele está acima desse tempo que nós conhecemos. Eu já dei um estudo sobre isso na igreja de Recife, sobre a eternidade de Deus, e lá tem um quadro, eu risquei assim, coloquei um risco no meio do quadro, e embaixo eu coloquei tempo, né, ou providência, que é aquilo que nós conhecemos, onde nós vivemos. E acima do quadro eu coloquei eternidade, onde Deus está. Enquanto nós vivemos somente o presente aqui, conhecemos somente aquilo que Deus nos permite saber, dentro daquilo que é chamado de tempo, limitado, Deus está olhando de cima de maneira simultânea. O presente, o passado e o futuro estão diante de Deus de maneira simultânea. Veja que coisa extraordinária. Diferentemente de nós. Somente o que está diante de nós é o presente. Mas o que está diante de Deus é os três tempos ao mesmo tempo, de maneira simultânea, de maneira que ele conhece tudo ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro. Então, por que Jesus ainda não veio em cumprimento à promessa de Deus? Porque a promessa de Deus não está sujeita ao tempo segundo a perspectiva da ótica humana. Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Deus é atemporal. Deus é eterno, Deus não está limitado ao espaço, ao tempo, ao dia e aos segundos. É por isso que Pedro vai dizer aqui, olha, citando o Salmo 90, versículo 4, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados irmãos, que não deveis esquecer, não esqueça disso. Esses colocam em xeque a promessa de Deus. Não esqueça uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele não está limitado ao tempo segundo a ótica e a perspectiva do homem. Porque ele está fora dele. Ele está acima dele. Ele está além desse tempo e dessa unidade de medida de tempo que nós conhecemos e usamos para nós sabermos e identificarmos em que parte estamos da nossa vida.
Esse é o primeiro argumento, essa é a primeira resposta que Pedro dá. Porque Cristo ainda não veio cumprir a promessa de Deus. Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Irmãos, por mais que pareça demorada a vinda do Senhor, devemos continuar crentes e perseverantes. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, quando você escutar alguém colocando em xeque essa promessa da vinda de Cristo, bem como qualquer outras, como se Deus falhasse ou não fosse cumprir, lembre disso. As promessas de Deus não estão subordinadas ao tempo do homem. Não depende daquilo que nós conhecemos como tempo. Mas está intrinsecamente ligado ao seu caráter. Ele é eterno. Ele cumpre no tempo adequado, no momento segundo a sua boa vontade. A segunda coisa que Pedro responde a essa pergunta, do porquê Cristo ainda não veio cumprimento a promessa de Deus, a segunda coisa é porque ele é paciente. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Veja, irmãos, que as promessas de Deus não têm prazo de validade. Não tem prazo de validade. Ela nem é cumprida tardiamente e nem é cumprida previamente. Deus a cumpre exatamente no tempo que Ele mesmo determinou. No tempo exato. Nem atrasado e nem antecipado. Exatamente no tempo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, porque ainda Cristo não veio e cumprimenta a promessa de Deus. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja isso. Você já parou para pensar que Jesus poderia voltar quando nós ainda estávamos em um tempo em que ainda não conhecia Ele? Isso seria fatal para nós. Isso nos condenaria. Isso nos levaria à ruína e à condenação eterna, porque Jesus voltaria, o dia do juízo já iria chegar, e nós estaríamos em completa rebelião contra Ele, e isso resultaria para nós condenação e condenação eterna. Mas, em um dado momento, ao longo dos anos da nossa vida, por causa da paciência e da longanimidade de Deus, a sua bondade nos conduziu ao arrependimento. E então fomos perdoados. E então cremos. E então fomos justificados e reconciliados com Ele através da fé no seu Filho. Por que Cristo ainda não veio? Porque Deus, Ele é longânimo. Deus, Ele é paciente. Deus, Ele deseja que as pessoas se arrependam e sejam perdoadas e salvas. Como vocês conhecem bem, eu passei 23 anos da minha vida como um ímpio. E no espaço desses 23 anos, Cristo poderia voltar muito bem. Mas eu seria achado perdido. Completamente perdido, arruinado, sem esperança e sem Deus no mundo. E tudo que me resultaria no final das contas era uma condenação justa. Porque eu passei 23 anos da minha vida rejeitando a única esperança de salvação para mim, pecador, Cristo, Filho de Deus. Mas a bondade dele fez com que ele procrastinasse, vamos dizer assim. A misericórdia e a longanimidade dele fez com que ele prorrogasse o cumprimento da sua promessa para que pecadores sejam salvos. Essa é a resposta de Pedro. Irmãos, a prorrogação do juízo é Deus dando aos maus a oportunidade de arrependimento. Por essa razão, devemos louvar a Deus por sua paciência e misericórdia para com os pecadores. Essas são as razões que o apóstolo Pedro dá do porquê Cristo ainda não veio em cumprimento à promessa de Deus. Jovens que aqui estão, aqueles que ainda não professaram fé em Cristo, aqueles que ainda continuam em rebeldia contra o Senhor.
Olhe para isso. Olhe para esta verdade. O fato de Cristo ainda não ter vindo sobre as nuvens do céu para então iniciar-se o dia do juízo e o fim dessa era, é porque Deus olha para a pessoa como você e manifesta compaixão, misericórdia e paciência, ansiando e desejando que você responda ativa e positivamente ao chamado dele de se arrepender e crer em Cristo para que você possa ser salvo. Você já parou para pensar nisso? E Deus já poderia ter cumprido essa promessa segundo a sua determinação e vontade, e ainda não fez. Porque Ele é bom, porque Ele é longânimo, porque Ele é paciente e porque Ele espera que os pecadores se arrependam, para agir com misericórdia e com graça. Tendo respondido, então, a pergunta principal em que nós levantamos, como um dos pontos, por que Cristo ainda não veio em cumprimento à promessa de Deus? Nós vimos por conta de que o tempo de Deus não é o tempo do homem e por conta da paciência de Deus, cuja vontade é que os homens se arrependam. Surge uma segunda pergunta, como pergunta pontual para nós desenvolvermos a exposição do texto. Se é certo que Jesus virá e que essa vinda de Jesus representa ou significa o dia do juízo de Deus, em que resultará na destruição dos homens ímpios, conforme o versículo 7, como será a vinda do Senhor e do dia do juízo? Que é certo, nós sabemos que é certo. Pedro já está respondendo e já está fazendo cair por terra essa dúvida que os falsos mestres colocaram a respeito dessa promessa da vinda de Cristo. É certo, ele virá. E quando ele vir, este dia é o dia do juízo, é o dia do acerto de contas. É o dia da destruição dos homens ímpios, de acordo com o versículo 7. E a razão dele ainda não ter vindo é porque o tempo de Deus não é o nosso tempo e porque Deus é longânimo, paciente, e bondoso e misericordioso e deseja que os homens se arrependam. Mas como então será a vinda do dia do Senhor e o dia do juízo? Versículo 10. A vinda do Senhor será repentina e poderosa. Veja o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Irmãos, essa é uma expressão que aparece em vários lugares no Evangelho. O próprio Jesus usou ela, o apóstolo Paulo usou ela. Que o dia do Senhor, que é o dia do retorno glorioso de Cristo, ele é um dia semelhante a quando nós somos surpreendidos por um ladrão. Alguém aqui já foi assaltado? Eu já fui. A gente espera ser assaltado? Não. Alguém antecipa ou nos avisa, diz assim, olha Alan, quando tu chegar ali naquela esquina ali, eu vou te assaltar, tá certo? Ninguém faz isso. Somos surpreendidos com um revólver no nosso rosto, ou com a faca encostada nas nossas costas, e com o meliante anunciando o assalto. Passa o celular, passa a carteira, não se mexa, se não atire você, se não eu mato você, se não faço isso e aquilo. E nós somos o quê? Surpreendidos com aquela abordagem repentina, que faz com que a gente fique completamente sem ação. Os irmãos sabem muito bem, antes eu trabalhava em Recife como motorista, né? Trabalhava com público, e em uma dessas viagens eu fui surpreendido com uma arma na cabeça, depois de ter evangelizado o rapaz. Veja que coisa. Quando alguém diz assim que o homem é bom, eu gosto de contar, né? Ou irei aproveitar a oportunidade para contar essa ocasião que eu passei. E o homem é tão bom que depois de ouvir o evangelho anuncia o assalto. Veja como é bom. Depois de ouvir lá, não roubarás, né? A gente primeiro prega a lei para depois pregar a graça.
expressamos a lei do Senhor, pregamos sobre a lei, mostramos o que é pecado, não minta, não roube. Depois que ele escutou a lei do Senhor, ele anuncia exatamente um assalto. Depois que escutou a lei do Senhor, escutou a esperança de salvação, que é em Cristo Jesus, gratuitamente. Ele vai, coloca a arma na minha cabeça e anuncia o assalto. E eu fui surpreendido. Eu fui pego de surpresa. Eu não estava preparado para aquilo. Então, o termo que Pedro usa aqui, que é um termo que Jesus e os demais apóstolos usam, é um termo que designa algo que é repentino, algo que é de supetão, algo que não é esperado, é algo que nos surpreende. O dia do Senhor virá como ladrão, o dia do Senhor. Que dia é esse? É o dia da vinda de Jesus Cristo. É o dia do juízo final, anunciado por Cristo e pelos apóstolos. Agora veja o que acontecerá quando esse dia chegar, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, aqui para a gente desconstruir a ideia que é pregado em muitos lugares por aí, que se defende que a vinda de Jesus ela é dividida em duas partes. Jesus vem primeiramente invisivelmente para a igreja antes da tribulação, e então logo após os 7 anos de tribulação, Jesus vem com poder e grande glória para o povo de Israel. Isso é uma visão dispensacionalista da qual nós não cremos e protestamos contra, porque não encontramos fundamento nas Escrituras para tal afirmação. Em toda a Bíblia, em toda referência bíblica a respeito da vinda de Jesus, sempre é demonstrado que essa vinda será acompanhada com grande glória, com grande poder. De maneira que todo olho verá, toda tribo confessará. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Haverá sonido de buzinas, de trombetas. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, não tem nada de silencioso. Nada de silencioso e de discreto. Os céus irá estrondar com a vinda gloriosa de Cristo. Os elementos se desfarão abrasados, será uma espécie, como alguns estudiosos dizem, né? Uma espécie de um incêndio cosmológico. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Será algo tão glorioso, tão esplêndido, que nada ficará no lugar, irmão. Será algo assustador. Algo tremendo, algo glorioso, algo único na história da humanidade. Nunca visto, nunca aconteceu e nunca acontecerá. Será algo único a vinda gloriosa de Cristo. Então não tem nada de discreto, não tem nada de invisível, não tem nada de silencioso. Será algo extraordinário, poderoso, glorioso, em que todos nós que estaremos vivos seremos testemunha dessa vinda gloriosa de Cristo. Os elementos da criação serão atingidas pela glória do Senhor. De acordo com o Apocalipse, os ímpios e os poderosos dirão: monte caiam sobre nós. Quando vê o glorioso e o esplendor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Querendo fugir da ira do Cordeiro de Deus. Mas não será possível. A guisa de aplicação, com base nesse versículo 10. A vinda do Senhor para você será algo que lhe pegará de surpresa? Ou é algo que você aguarda ansiosamente? Ou é algo que você já espera
que você já anseia, que você já deseja. Irmãos, conforme a leitura devocional que nós fizemos aqui de Mateus 24, não estejamos desavisados. Estejamos prontos, preparados, aguardando ansiosamente e esperançosamente o nosso Senhor no cumprimento de sua promessa de que um dia Ele voltaria para nos buscar, para onde Ele estiver, nós estejamos também com Ele. Ele disse, eu vos preparar lugar, mas voltarei outras vezes para vos buscar, para onde eu estiver, você esteja também. Isso é uma expectativa ou uma esperança em que nós ansiamos verdadeiramente, irmãos? Ou nós estamos tão apegados a este mundo vil e caído que sequer nós ansiamos por este dia? Estamos tão impregnados com o mundanismo, com o materialismo, com esta vida, com as coisas desse mundo, que sequer nós ansiamos por este dia, irmãos. É assim você? Estamos tão apegados e presos às coisas desse mundo que sequer nós pensamos, sequer nós ansiamos, sequer nós desejamos, sequer nós oramos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Paulo chegou a dizer a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, que desde já a coroa da justiça lhe estava preparada, que seria não apenas para ele, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. O Senhor dará a coroa da justiça a todos aqueles que amarem a sua vinda. Vamos ler rapidinho esse texto para a gente dar continuidade. 2 Coríntios 4, veja o que Paulo diz. 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 8. Quando Paulo aqui está prevendo o seu martírio, escrevendo a Timóteo. Então ele diz, quanto a mim estou sendo oferecido por libação, versículo 6, capítulo 4. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Aí ele diz, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, a vinda de Jesus é algo que o crente deseja. Mas, de fato, estamos preparados para este dia. Estamos prontos para que esse dia chegue e nós não sejamos pegos de surpresa, como aquelas 10 virgens que não tinham azeite na botija. Tem um claro ensino a respeito dos verdadeiros e dos falsos. Olha, a vontade do Senhor é que se arrependamos. Ele tem sido paciente, Ele tem sido longânimo, Ele tem sido misericordioso. Ele não tem retardado, apenas não tem chegado o tempo adequado que Ele mesmo determinou. Para que então cumpra a promessa da vinda gloriosa do seu Filho. Porque precisamos nos arrepender. Há pessoas que precisam se arrepender, a fim de que não pereça, não seja condenado. Então, como será a vinda do Senhor e o dia do juízo? A vinda do Senhor será repentina e poderosamente. Não se engane. Quando esse dia chegar, você saberá que chegou. Você saberá que chegou. Todos saberão que chegou. E todo olho verá o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre a nuvem do céu. Como o próprio Jesus disse, assim como o raio sai do ocidente e se mostra até o oriente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será com poder e grande glória. A vinda do Senhor será repentina e poderosa, como nós acabamos de ver. Diante disso, qual o dever do crente? Diante da repentina vinda do Senhor. Qual o nosso dever? Visto que temos a consciência de que a vinda do Senhor será repentina. Será como um ladrão nos tomando de assalto. Seremos surpreendidos, né? Para aqueles que estão desavisados.
Diante dessa verdade, qual é o dever do crente diante da repentina vinda do Senhor? O apóstolo Pedro também responde nos versículos 11 e 12. Vamos ler. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, qual o dever do crente diante da repentina vinda do Senhor? Resposta: a consciência da vinda repentina e poderosa do Senhor é o motivo pelo qual o crente deve viver de maneira santa e piedosa. Diferentemente dos falsos mestres, dos falsos crentes, que por conta das suas heresias doutrinárias viviam vidas imorais, porque não criam que a matéria era boa, sim, era má, e por isso eles viviam vidas imorais. Diferentemente destes, que colocavam em xeque a vinda de Cristo, e por conta das heresias que eles defendiam, viviam vidas imorais, bagunçadas, ímpias. Nós devemos ser diferentes. A consciência que nós temos da verdade do fato de que Cristo virá e que essa vinda de Cristo é o último dia dessa era, é o dia do juízo, e que será de maneira repentina e poderosa, deve ser o motivo pelo qual o crente deve viver de maneira santa e piedosa. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, que coisas? Aquilo que ele falou anteriormente. Em que o advento da vinda gloriosa de Cristo fará com que tudo isso aqui será desfeito, abrasado, destruído. Para dar início, então, a uma nova era, como nós vemos em versículo 13, novos céus e nova terra em que habita a justiça. Em virtude disso, devemos viver em santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade. Por quê? Porque o crente espera. Enquanto os falsos crentes e aqueles falsos mestres aqui da carta, eles não esperavam. Se eles não criam na vinda de Cristo, não tinha motivo de ele esperar Cristo de maneira adequada. Enquanto nós cremos que Cristo voltará. E se cremos e temos essa consciência, devemos então esperá-lo com azeite na nossa botija. De maneira adequada. Vivendo em um santo procedimento e piedade. Procedimento no meu relacionamento para com os meus irmãos e o meu próximo. E piedade de respeito ao meu relacionamento com Deus, através de Cristo. A prática da piedade, do meu viver cristão, da oração, da palavra, de tudo mais, todos os deveres cristãos. Mas não somente isso. Além do dever cristão de viver de maneira santa e piedosa pela consciência da vinda repentina e poderosa do Senhor, Pedro diz que os que vivem de modo santo e piedoso, primeiro, têm esperança da vinda do Senhor, aquilo que eu já falei. Parte A do versículo 12, esperando. Devemos viver de maneira santa, com santo procedimento e piedade, como? Esperando. Isso fala de esperança. E o que é esperança na linguagem bíblica? Uma expectativa confiante de que aquilo que Deus prometeu cumprir-se-á. A esperança está intrinsecamente ligada à confiança, à fé. Eu só espero aquilo que eu tenho convicção de que acontecerá ou não é. Então eu espero com essa convicção de que aquilo que Deus prometeu a respeito da vinda gloriosa de Cristo, de fato se cumprirá. Então eu tenho essa expectativa do retorno glorioso de Cristo. Por essa razão, eu espero. Eu tenho esperança. É como já costumo falar, já falei, né? O crente é o único povo na face da terra que tem esperança, os ímpios não. Enquanto os ímpios vivem para o aqui e o agora, para o melhor dessa terra, o crente vive com os olhos lá na eternidade, para os novos céus e a nova terra onde habita a justiça, as quais Deus prometeu através de Jesus Cristo.
A vida eterna, as coisas dos altos, as coisas imperecíveis. Como Paulo vai dizer aos Coríntios, vai dizer aos Colossenses, que os nossos olhos devem estar fistos nas coisas eternas, não nas temporais, porque as temporais passam, mas as eternas permanecem. Então o crente, ele espera, esperando, no gerúndio, né, indica uma ação contínua. Ele continua crendo e esperando a promessa de Deus se cumprir. E em virtude disso, vive de acordo com aquilo que Deus ordena, com que ele viva com santo procedimento e piedade. Mas não somente isso, irmãos. Os que vivem de modo santo e piedoso não apenas têm esperança da vinda do Senhor, mas também cooperam para a vinda do Senhor. Isso aqui é extraordinário. Versículo 12, ainda parte A, né? E apressando a vinda do dia de Deus. Irmãos, como a pergunta que surge é, como então nós cristãos cooperamos para apressar a vinda do dia de Deus? E de maneira maioral, entre os estudiosos, sobretudo a perspectiva reformada, né, evangélica, cristã, histórica, é que isso é feito através da missão que Deus entregou à igreja para que ela se cumpra, que é o evangelismo às nações. Então, a vinda do Senhor, ou o dia do juízo, o último dia dessa era, desse mundo, está intrinsecamente ligado à missão da igreja. E na medida que a igreja cumpre essa missão de pregar o evangelho a todas as nações, mais se aproxima o dia da vinda do Senhor. Então, é nesse sentido que nós cooperamos para a vinda do dia do Senhor. Veja Mateus 24. Veja o que Jesus disse. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus não voltará enquanto todas as nações debaixo do céu não tiverem ouvido o evangelho. É necessário que o evangelho chegue e testemunhe sobre todas as nações. E quem é que recebeu a responsabilidade de pregar o evangelho a todas as nações? A igreja. Então, por isso que Pedro vai dizer que os que vivem em santo procedimento e piedade, ele não apenas espera, tem essa expectativa da promessa cumprida do Senhor, de que ele voltará para nos buscar, para estar com ele, mas também coopera, trabalha para que esse dia chegue logo. Como? Pregando o evangelho às nações. Então, há uma estreita relação entre o dia do Senhor, da sua volta, com a missão da igreja. E se nós quisermos que esse dia chegue logo, para então desfrutarmos daquilo que nos foi prometido, a vida eterna, irmãos, precisamos despertar no que diz respeito à missão que Deus nos entregou como igreja. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Se a estatística que se levanta, vez por outra aí, for certa, de que existe pelo menos aí ainda a metade da população mundial não ouviu o evangelho,
Então há bastante trabalho para se fazer, não faz? Evidentemente que com o avanço da tecnologia isso possa acelerar o processo da evangelização das nações. Mas há muita gente ainda que não ouve o Evangelho. E Cristo não voltará até que todos escutem. Todas as nações, não significa todos os indivíduos, mas todas as nações debaixo do céu. Por quê? De acordo com o Apocalipse, tem uma passagem que João vai dizer que essas coisas não acontecerá até que o número dos irmãos sejam completados. Veja que é algo que está ligado a toda a doutrina, né? Está ligado até mesmo à eternidade passada, quando Deus elegeu as pessoas para a salvação. Então ainda existem eleitos que precisam serem chamados. Tanto no tempo presente como no tempo posteriormente. No tempo futuro próximo, futuro médio, futuro longo, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que o fato de Cristo ainda não ter voltado se dá por duas razões primordialmente. Primeiro, existem nações que ainda o Evangelho não chegou. E segundo, ainda existem eleitos no mundo que precisam serem salvos. Precisam ser devidamente chamados. E não tem outra maneira deles serem chamados, senão através da pregação do Evangelho. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Irmãos, temos vivido de modo santo e piedoso adequadamente? Temos essa expectativa da vinda do Senhor? Temos. Você anseia? Anseio. Você deseja? Desejo. Pregando, anunciando, compartilhando. Assim irá acelerar, por assim dizer, a chegada deste dia. Quando o Evangelho chegar aonde não chegou ainda. Como Jesus disse em Mateus 24. E este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações para testemunho. E então virá o fim. Esse então está logo após de pregação às nações. Então é necessário, irmãos, que nós como igreja nos levantemos para cumprir o ID. E tem basicamente duas formas de cumpri-lo. Descendo o poço ou segurando a corda. O que isso significa? Ou a gente vai para a linha de frente da batalha, ou a gente financia para que outros vão para a linha de frente da batalha. Há custos. Esse custo precisa ser coberto ou investido pela própria igreja, de enviar os missionários, sustentar os missionários, contribuir para a obra missionária, cooperar para que mais homens sejam preparados e então sejam enviados a estes lugares onde a palavra de Deus não foi pregada. Então, no reino de Deus só existe dois tipos de crentes em relação ao evangelismo. Ou você é aquele que desce o poço, ou você é aquele que segura a corda. Mas tanto que desce o poço, quanto aquele que segura a corda, haverá marcas nele. Onde estão as suas marcas? Mostre-nos as suas mãos. Mostre-nos os seus pés. Onde estão as suas marcas? De que maneira você tem contribuído para o avanço do reino de Deus no mundo dos homens? De que maneira? Pregando, indo ou financiando, cooperando, ajudando. É necessário, irmãos, que nós não negligenciemos a missão que Deus entregou à igreja. E não foi a igreja A ou B, foi a igreja de Cristo, que é constituída por congregações locais como essa, espalhadas em todo o mundo, em que os crentes se reúnem, formam uma comunidade cristã. Então, é dever do cristão viver de maneira santa e piedosa,
E os que vivem de maneira santa e piedosa devem ter essa esperança da vinda do Senhor e devem cooperar para a vinda do Senhor. Nesses termos que eu apresentei aqui a vocês. E esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, mais uma vez ele faz menção aqui do que acontecerá nesse dia, né? Por causa do qual quem? O dia de Deus, o dia do Senhor, a vinda de Cristo, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Há uma discussão teológica se de fato tudo será destruído ou se tudo será renovado, restaurado. Há uma discussão teológica quanto a isso, mas a posição mais aceita é que esse mundo, desse céu e terra que nós conhecemos como eles serão restaurados com o advento da vinda do Senhor. Restaurado. Porque, como a gente já estudou aqui, né, o céu será uma junção do mundo espiritual com o mundo físico, né? Iremos viver aqui eternamente com o nosso Senhor. Novos céus e nova terra. A terra será restaurada para que o povo de Deus viva com ele para todo sempre. Por fim, irmãos, uma única pergunta para a gente meditar um pouco. O que significa para o cristão o advento da vinda do Senhor? O que significa para nós cristãos o advento da vinda do Senhor? E com base no versículo 13, não há outra coisa a concluir senão que o advento da vinda do Senhor é para o cristão o amanhecer de um novo dia. O amanhecer de um novo dia. Veja o versículo 13. Nós, porém, quando ele diz aqui nós, porém, ele está contrastando com o que será a vinda do Senhor para aqueles que serão destruídos, os ímpios, os falsos mestres. A vinda do Senhor para eles, resultará em destruição. Conforme o versículo 7. O dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Para os ímpios, para os falsos mestres, para os falsos profetas, para os falsos crentes, o dia do Senhor será dia de pavor, dia de destruição, dia de juízo condenatório. Nós, porém, segundo a sua promessa, que promessa? A promessa de que Cristo voltará para nos resgatar, a fim de estarmos com Ele para todo sempre, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, o advento da vinda de Cristo significa para o cristão o amanhecer de um novo dia. Por quê? Porque, como alguém já disse, este mundo, esta vida, será o único inferno que os cristãos provarão. Mas também será o único céu que os ímpios desfrutarão. Porque quando esse dia chegar, essas coisas serão invertidas. Os crentes desfrutarão de plena comunhão e alegria indizível com o nosso Senhor e Cristo no novo céus e nova terra. Seremos completamente livres de tudo aquilo que nos traz dor, sofrimento e prejuízo, como a gente já viu aqui em algum estudo, né? Sobre a glorificação dos crentes. Seremos privados de todo e qualquer tipo de sofrimento, de dor, de lamento, que esta vida maculada pelo pecado trouxe ao povo de Deus. E adentraremos para a plena harmonia, alegria e comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o advento da vinda de Cristo para o crente é um amanhecer de um novo dia, irmãos. Essas enfermidades que nós sofremos, dores, desconforto, cansaço, limitações, estaremos privados de tudo isso. Gozaremos de plenitude, de alegria, de paz e de comunhão com o nosso Deus. Então, por isso que é o amanhecer de um novo dia. Mas para os ímpios, é o amanhecer de um mau dia. É o amanhecer de um dia terrível.
Por isso agora eu dirijo a palavra aqui a você que ainda não é crente. Para o crente, dia de alegria, regozijo. Se pudéssemos, soltávamos fogos de artifício. Mas, para você que ainda não está em Cristo, esteja certo que esse dia é um dia de lamento, é um dia de dor, é um dia de sofrimento, é o amanhecer de um mau dia para você. Hoje você desfruta o céu, entre aspas. Mas se você não estiver em Cristo quando esse dia chegar, você desfrutará ou experimentará para todo sempre o inferno, a condenação e o desprazer de Deus. Se aqui você ainda é, em alguma medida, alvo da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, quando esse grande dia chegar, se você não estiver em Cristo, não haverá misericórdia mais para você. Não haverá mais uma face bondosa de Deus voltada para você. Não haverá mais o sorriso do seu Criador para você. Haverá apenas um completo desprazer, ira santa e juízo punitivo e condenatório para você. Portanto, se você escuta essa mensagem nesta noite e ainda você não está em Cristo, eu lhe imploro, como o próprio texto nos ensina, esse dia ainda não chegou, chegará. E enquanto não chega, é a oportunidade que Deus está lhe dando para que você se arrependa. Para que você se volte para Ele através de Jesus Cristo, seu único Filho, por meio do qual temos salvação, perdão e reconciliação com o Senhor. Mas aqueles que se mantiverem em rebeldia contra o Filho de Deus, de acordo com João capítulo 3, não verá a vida e a ira de Deus permanecerá sobre você. Não escute isso. E o quanto é tempo, se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo para que você seja objeto do favor de Deus e desfrute com Ele e com os seus demais irmãos de plena alegria, paz, harmonia e felicidade no novo céus e nova terra onde habitará a justiça. Onde estaremos completamente livres de total e completa influência do pecado ou de qualquer mal ou sofrimento. E gozaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, o dia do juízo é certo. E este dia que é de juízo, esse dia que será de juízo para alguns, é de esperança para nós crentes. De que lado você quer ficar? Ou de que lado você está hoje, nesse exato momento? O que será o dia do Senhor para você? Quais efeitos ele causarão em você? Lamento, dor, tristeza e condenação? Ou paz, alegria e felicidade em Deus para todo sempre? O que será para ti a vinda do Senhor? O que te trará? Tristeza ou felicidade? De que você desfrutará? Condenação e inferno? Ou salvação eterna e vida eterna com Cristo? A oportunidade de você ser alguém que desfrutará quando esse dia chegar da vida eterna, da alegria, da felicidade eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está sendo oferecida exatamente nesse momento a você. Em que nós nos apropriamos quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando nós cremos em Cristo pela fé somente. Então nós somos perdoados e salvos, justificados e reconciliados com Deus.
Portanto, tenha algo em mente. O dia do Senhor virá. Mas o que ele é para você? O que ele será para você? Um juízo condenatório ou a sua esperança? A sua maior alegria? Porque estará com o seu Senhor para todo sempre. Pense nisso. E creia nessa verdade. Amém.